Existe uma pergunta que acompanha BoJack Horseman durante praticamente toda a série. Como alguém que aparentemente tem tudo, pode continuar se sentindo completamente vazio? BoJack é famoso. Ele tem dinheiro, reconhecimento, uma carreira que muitas pessoas sonhariam em ter, e uma história de sucesso que parecia garantida. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos algo estranho. Quanto mais ele tenta encontrar a felicidade, mais distante ela parece estar. E talvez essa seja uma das coisas mais interessantes sobre o personagem. BoJack não é alguém que simplesmente perdeu tudo. Ele é alguém que conseguiu muitas coisas, e mesmo assim, não conseguiu preencher um espaço dentro dele. É isso que torna o personagem tão complexo. Ele não é apenas um cara triste. Ele é alguém preso em um ciclo, onde busca algo que acredita que vai finalmente fazê-lo se sentir completo. Mas quando consegue, percebe que aquilo não resolveu o problema. E o mais curioso é que esse problema não começa na fama. A fama apenas aumenta algo que já existia há muito tempo. Antes de ser um ator famoso, antes de ser conhecido pelo público, e antes de viver cercado por pessoas que admiram seu trabalho, BoJack era alguém tentando lidar com uma sensação constante de não ser suficiente. A série mostra que uma das maiores influências na personalidade dele vem da forma como ele cresceu. Desde cedo, BoJack aprendeu uma mensagem extremamente prejudicial, que amor e aprovação precisavam ser conquistados. Em vez de crescer sentindo que era valorizado simplesmente por existir, ele desenvolveu a ideia de que precisava provar seu valor o tempo inteiro. E esse é um dos pontos mais realistas da série. Muitas pessoas passam a vida tentando conquistar uma validação que nunca receberam. Elas buscam reconhecimento no trabalho, nos relacionamentos, no dinheiro ou na opinião dos outros, acreditando que quando finalmente forem admiradas, vão se sentir bem consigo mesmas. Mas existe um problema nessa lógica. Quando a nossa autoestima depende completamente da aprovação externa, ela nunca fica realmente estável. BoJack representa exatamente esse conflito. Ele quer que as pessoas gostem dele, mas ao mesmo tempo acredita que não merece esse carinho. Ele deseja ser reconhecido, mas quando recebe atenção, encontra motivos para acreditar que aquilo não é suficiente. É como se existisse uma voz dentro dele dizendo que, independentemente do que conquiste, ainda falta alguma coisa. E esse é um dos motivos pelos quais ele parece estar sempre fugindo de si mesmo. Muitas pessoas olham para BoJack e pensam, por que ele simplesmente não muda? Mas a resposta não é tão simples. Mudar não significa apenas perceber que existe um problema. Muitas vezes, a parte mais difícil é abandonar uma identidade que construímos durante anos. BoJack passou tanto tempo acreditando que era uma pessoa quebrada, que em alguns momentos, parece não saber quem ele seria sem essa imagem. Ele conhece a própria tristeza, conhece seus erros, conhece suas falhas. Mas a ideia de se tornar uma pessoa diferente também assusta, porque significa abandonar uma versão de si mesmo que, apesar de dolorosa, é familiar. E esse é um dos temas mais profundos da série. Algumas pessoas não permanecem presas porque gostam do sofrimento, mas porque não sabem como viver sem ele. Outro ponto importante é a forma como BoJack lida com a felicidade. Ele parece acreditar que existe um momento específico em que tudo finalmente vai fazer sentido. Um grande sucesso, um relacionamento perfeito, um reconhecimento público ou uma conquista capaz de apagar todos os problemas anteriores. Só que a vida não funciona assim. Não existe uma conquista mágica que resolve todos os conflitos internos de uma pessoa. E a série mostra isso de uma maneira muito interessante. BoJack passa muito tempo procurando uma solução externa para um problema interno. Ele procura no mundo algo que precisa construir dentro dele. Essa é uma das maiores mensagens do personagem. Às vezes, o maior obstáculo para encontrar felicidade não é a falta de oportunidades,
mas a forma como enxergamos a nós mesmos. Mas existe outro fator que torna tudo ainda mais complicado. BoJack também tem dificuldade em assumir completamente a responsabilidade pelas próprias escolhas. E aqui está uma das partes mais interessantes da psicologia dele. A série não transforma BoJack em uma vítima perfeita. Ela mostra que ele sofreu, mas também mostra que ele causou sofrimento. Essa é uma diferença muito importante. Ter um passado difícil pode explicar certos comportamentos, mas não significa que todas as ações podem ser justificadas. A série trabalha exatamente nessa linha complicada entre entender alguém e responsabilizar essa pessoa. E talvez seja isso que torna BoJack tão desconfortável de assistir. Em alguns momentos, sentimos pena dele. Em outros, ficamos frustrados com suas decisões. Às vezes torcemos para que ele consiga melhorar. E em outros momentos, nos perguntamos se ele realmente está disposto a mudar. Essa mistura de sentimentos é proposital. BoJack não foi criado para ser um personagem fácil de amar ou odiar. Ele foi criado para parecer humano, porque pessoas reais também são contraditórias. Alguém pode ter boas qualidades e ainda cometer erros graves. Pode amar alguém e mesmo assim machucar essa pessoa. Pode querer melhorar e ainda repetir velhos padrões. É justamente essa complexidade que faz o personagem funcionar tão bem. No fundo, a grande batalha de BoJack não é contra a fama, contra os outros personagens ou contra o mundo ao redor dele. A maior batalha dele é contra a própria visão que tem de si mesmo. E entender isso é fundamental para perceber por que ele nunca consegue simplesmente ser feliz. Porque talvez o maior problema de BoJack não seja que ele não tem motivos para ser feliz. Talvez o problema seja que ele nunca aprendeu a acreditar que merece ser. Uma das coisas mais interessantes em BoJack Horseman é perceber que o maior inimigo do personagem não está fora dele. Não é a fama, não é Hollywood e nem as pessoas ao redor. O maior conflito de BoJack acontece dentro da própria mente. Ele passa boa parte da vida tentando encontrar alguém ou alguma coisa que consiga preencher um vazio que existe há muito tempo. O problema é que ele procura essa solução sempre no lugar errado. Ele acredita que quando conseguir o amor de determinada pessoa, o reconhecimento que sempre quis, ou uma nova oportunidade de recomeçar, finalmente vai sentir paz. Mas quando essas coisas chegam, a sensação de vazio continua. E esse é um ciclo muito comum em seres humanos. Acreditar que a próxima conquista vai resolver tudo. Muitas pessoas pensam: quando eu tiver mais dinheiro, vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele emprego, minha vida vai melhorar. Quando alguém me amar de verdade, todos os meus problemas vão desaparecer. Mas a realidade é que conquistas externas podem melhorar nossa vida, mas dificilmente conseguem resolver conflitos internos. BoJack representa justamente essa busca interminável por uma felicidade que ele acredita estar sempre um pouco mais distante. E existe outro elemento importante na personalidade dele: a autossabotagem. Em vários momentos, ele parece estar perto de uma mudança real. Ele percebe seus erros, reconhece seus problemas e entende que algumas atitudes destruíram relações importantes. Mas mesmo assim, ele acaba repetindo padrões antigos. Por quê? Porque reconhecer um problema e mudar um comportamento são coisas completamente diferentes. Uma pessoa pode saber exatamente o que está fazendo de errado, e ainda assim continuar fazendo. Isso acontece porque hábitos emocionais são difíceis de abandonar, principalmente quando foram construídos durante anos. BoJack aprendeu a lidar com dor de uma determinada maneira. Ele se fecha, se afasta, tenta esconder seus sentimentos e muitas vezes age antes de pensar nas consequências. Não porque ele não entende que está machucando outras pessoas,
mas porque ele está preso em uma forma de funcionamento que se tornou parte da identidade dele. E esse é um dos aspectos mais realistas da série. Ela mostra que mudança não acontece apenas porque alguém percebe seus erros. Mudança exige esforço diário, escolhas diferentes e a capacidade de aceitar que algumas coisas do passado nunca poderão ser apagadas. BoJack também carrega um peso enorme: a culpa. E a culpa é um tema central da série. Existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa faz uma pessoa pensar: eu sou uma pessoa horrível. Já a responsabilidade permite pensar: eu fiz algo errado e preciso agir diferente. O problema de BoJack é que muitas vezes ele fica preso na primeira opção. Ele olha para os próprios erros e conclui que ele mesmo é o problema. E quando alguém acredita que é incapaz de mudar, acaba criando uma espécie de profecia contra si mesmo. A pessoa começa a agir de acordo com aquilo que acredita ser. Se alguém pensa: eu sempre estrago tudo, pode acabar tomando decisões que confirmam essa ideia. Esse é um dos ciclos mais tristes do personagem. Ele quer ser uma pessoa melhor, mas ao mesmo tempo parece acreditar que não consegue ser. Outra questão importante é que a série não tenta transformar felicidade em um estado permanente. Essa é uma ideia que muitas histórias vendem: encontrar o amor verdadeiro, alcançar o sucesso ou resolver todos os problemas e finalmente viver feliz para sempre. Mas a vida real é diferente. Mesmo pessoas que parecem ter tudo, continuam enfrentando dificuldades, inseguranças e momentos ruins. A grande mensagem de BoJack Horseman não é que a felicidade é impossível. É que ela não funciona como um destino final, onde todos os problemas desaparecem. Ela é construída em pequenos momentos, pequenas escolhas e na forma como lidamos com nós mesmos. Um dos motivos pelos quais tantas pessoas se identificam com a série é justamente porque ela mostra algo que muitas obras escondem. Às vezes, melhorar não significa se tornar uma pessoa completamente nova. Às vezes, significa apenas parar de fugir de quem você é e começar a fazer escolhas melhores. E talvez esse seja o maior aprendizado que podemos tirar de BoJack. O passado influencia uma pessoa, mas não precisa controlar todo o futuro dela. Os erros cometidos não desaparecem. Algumas consequências permanecem. Algumas relações não podem ser recuperadas. Mas isso não significa que alguém está condenado a repetir os mesmos erros para sempre. A série também mostra que pedir ajuda e aceitar que não conseguimos resolver tudo sozinhos é uma parte importante do processo. Durante muito tempo, BoJack tenta carregar tudo sozinho. Ele tenta esconder suas fraquezas e manter uma imagem de alguém que está no controle. Mas quanto mais ele tenta esconder suas dores, mais elas acabam controlando sua vida. E talvez seja essa a maior ironia do personagem. Ele passa anos tentando convencer o mundo de que é especial, quando na verdade a coisa que mais precisava aprender era algo muito mais simples: aceitar que ele é humano, com defeitos, falhas e limitações. No final, a razão pela qual BoJack nunca consegue ser feliz não é porque ele não teve oportunidade. É porque ele passou muito tempo procurando uma solução fora dele para um problema que precisava ser enfrentado dentro dele. E essa é uma das razões pelas quais a série continua sendo tão impactante. Porque, no fundo, BoJack Horseman não é apenas sobre um cavalo famoso de Hollywood. É sobre pessoas tentando lidar com seus próprios erros, tentando entender quem são e tentando descobrir se ainda existe uma possibilidade de mudança. A série faz uma pergunta difícil: até onde uma pessoa pode mudar depois de tantos erros? E talvez a resposta mais interessante seja que mudar não significa apagar o passado. Significa aprender com ele e escolher agir diferente a partir de agora. É exatamente isso
que faz BoJack Horseman ser muito mais do que uma animação. Ela usa humor, exagero e personagens impossíveis para falar sobre algo extremamente real, a dificuldade que todos nós temos de aceitar quem somos, enquanto tentamos nos tornar pessoas melhores. E talvez seja por isso que, mesmo sendo uma série tão triste, ela também consegue transmitir uma das mensagens mais importantes. Você não precisa ser perfeito para começar a mudar, mas precisa ter coragem para olhar para si mesmo e admitir que precisa.